Vai e vem dessa multidão de 400 mil pessoas do calçadão que a gente encontra muitas histórias. No passado, tivemos o pandemônio de outras epidemias que também matavam, como as esquecidas dengue e AIDS. Como todo artista é por excelência um inquieto, no vai e vem dessa multidão encontramos a garota de óculos escuros. E ela vai passar a sua visão do que viu e viveu em Nova Iguaçu. Silvia, gostou dessa viagem no tempo, no Teatro Arcádia agora, que é hoje o Colégio Tamandaré? Foi assim, uma emoção muito forte subir as escadas. Quer dizer, lá Tá dentro. tudo preservado, tá, né? A escada preservada, o corrimão que a gente escorregava. É claro que lá dentro está bem mudado, né? Mas também ele tinha que adaptar para o que ele queria. Ele não poderia ficar com um palco dividindo o teatro em 3 salas de aula. Mas assim, a emoção foi bem grande, bem forte. E fazer o quê, né? Mudou de cultura para educação, como você disse, são irmãos. São irmãos, né? A cultura e a educação tem essa ligação muito forte. Eu me lembrei, inclusive, do Espaço Livre, que era uma escola pública que tinha um teatro enorme, lindo, né? Era bem maior do que o Teatro Arcádia, né? E o Arcádia era um espaço particular, né? Era da família que morava ali em frente, né? Da família Bittencourt, eu acho. Assim, Regiane, o Espaço Livre ele fechou porque a Secretaria de Cultura do Estado era cultura, esporte, lazer e educação, né? Educação, cultura, esporte, lazer. E o que aconteceu? Tinha um diretor lá de cultura, coordenador de cultura, que era muito interessado. Então ele tinha programado para fazer um palco, para deixar aquilo lá com cara realmente de teatro. Mas aí ele faleceu. E quando ele faleceu, o secretário de Educação da época, ele fechou simplesmente o teatro. E logo depois também veio o fechamento do Arcádia, né? Foi mais ou menos na mesma época, né? O Arcádia foi um pouco depois, A gente brigou muito para permanecer, né? E eu vou dizer para você, assim, eu entendo perfeitamente que o teatro Arcádia ele tinha que ser mudado para atender as questões, mas que dá uma dor no coração. Muita eu não vou história te enganar, tem não, porque tem muita história, sabe? Entendo a situação, mas assim, se eu disser para você que não doeu, que não deu uma vontadezinha de chorar, é mentira, deu sim. Chorar de emoção e chorar por não ver mais aquilo tudo que a gente viveu. Eu vou te dar até uma informação, eu conversei com o diretor do Tamandaré, o Ricardo Amorim. Ele disse assim com todas as letras para mim: olha, se for para refazer o Teatro Arcádia, eu até saio daqui. Que bom, que bom. Ele falou assim, mas para outra coisa ele não sai não. O Arcádia, assim, muita história. Ele é responsável por muita coisa que muita gente nessa cidade viveu. Aliás, a maioria das pessoas que tem assim a idade de 45, 50 anos, 60, como eu tenho 60, entre outros, assim, tem muita história na cidade vinda do Arcádia. E me preocupa muito que Nova Iguaçu, a Baixada como um todo, tem esse problema, né, de material sobre esses lugares, porque o Arcádia faz parte da história de Nova Iguaçu, foi uma vida muito intensa, eu acho que foi um dos momentos, em termos de cultura, muito intenso em Nova Iguaçu. Então, assim, a gente não tem um registro. E, com muita tristeza, parece que no início do ano, o diretor, né, o Celso Mociaro, né, faleceu. O Celso, nós perdemos, esse ano, nós já perdemos o Celso, perdemos a Lenita, né? Que também a Lenita era atriz. A Lenita era atriz, uma pessoa muito comprometida, não só com a cultura, com o teatro, mas com as causas sociais também. Mesmo com as 2 pernas amputadas, a Lenita brigava pela associação. Ela era diabética. A Lenita brigava pela cultura do bairro que ela morava. Então, assim,
são perdas que não tem como. E se a gente não faz a memória disso tudo, Giane, vai ser como muita gente que foi e a gente não tem nada. Por exemplo, o que a gente tem do Celso? O que a gente tem do Celso Mociaro? Praticamente nada, sabe? Só assim o que a gente lembra, só lembrança. O que a gente tem da Lenita? Nada. Do Roberto de Brito? Não tem. Muita coisa se Do próprio professor Iafrânio Peixoto, sabe? A gente não tem. Do Silvio Monteiro, sabe? A gente não... Que é o nome do teatro da Casa de Cultura, é uma né? homenagem a ele. É uma homenagem. Então, assim, se a gente não fizer isso agora, buscar essas pessoas, resgatar tudo isso, eu acho que vai ser mais uma cidade sem memória. Que bom que ali Aldir Blanc está dando essa oportunidade de conversar com muita gente dessa época, como Nelson Freitas, João Ribeiro, Roberto Lara, está conversando com as pessoas, o Baudouin, né? E trazendo essas pessoas à tona e as memórias, né? Porque assim, eu fico pensando na questão assim da cultura e no nosso programa aqui, após os Laranjais, né, a gente tem o contexto da história a partir do teu olhar como atriz e fatos marcantes. E eu não posso esquecer de um que foi, eu acho que ele foi bastante marcante para você, né, que foi a inauguração do Hospital da Posse. E aí era final da ditadura e você teve um encontro com o então presidente Figueiredo. Como é que foi esse encontro? Não, eu não fui na inauguração do Hospital da Posse. Eu fui no discurso do presidente na Praça Santos Dumont. Eu e uma grande equipe do teatro, né? A Beth Barbosa vestida de chapeuzinho vermelho, várias outras pessoas vestidas, estava a Rosemary, estava a Lenita. Eu acho que o Colinha estava, eu não consigo, sabe, ter certeza disso, a Lucília. Então foi a Denise Silva, foi um bando para lá. E assim, a gente foi mesmo para protestar. E eu sei que em um dado momento, eu não sei se foi a Beth ou se foi a Denise que gritou alguma coisa e a gente cheia de bottom. Eu lembro o seguinte, que eu também ia para essa manifestação, eu cheguei atrasada que eu vim do Rio. A gente ia vaiar o Figueiredo. Veio assim um bando de homens arrão e botou a gente para correr assim já no safanão. Eu sei que quando a gente se dividiu, veio uma turma correndo por cima, pela rua de cima, outra turma pela rua de baixo, e a gente se encontrou ali em frente ao Ponto Frio. A gente veio correndo da Praça Santos Dumont até o calçadão. Apanhando. Quer dizer, assim, quando eles conseguiam pegar, porque a gente corria pra caramba, mas quando pegava também, eu me lembro que um deles sacudiu a Denise, assim, um tempão. Quando ele soltou a Denise, ainda ficou um tempo balançando. Eu lembro que eu cheguei, tava todo mundo chorando. Ai, me bateram. Correu pro Arcádia, tinha gente com hematoma. Esse negócio, eles se escondiam assim, a gente escondia na porta do Ponto Frio para eles passarem. E eles escondiam na porta do Ponto Frio para esperar a gente. Assim, foi muito. Hoje tinha a gente, um aparato, assim, tinha um cavalo, muita assim, polícia. Né? Hoje a gente conta assim, meio que rindo, mas olha, no dia e os dias depois, os dias subsequentes, foi muito ruim, foi muito difícil, porque isso ficou muito marcado, assim, ficou doído, né? No corpo e na alma. Eu imagino. Ficou muito doído. Eu lembro de você chegando na porta do Arcádia, cheia de marra, dizendo que ia lá. Eu só fui, foi. Toda corajosa, fui, depois cheio de botões. Né? Lembro até que você escondeu o bote da estrelinha do PT? Escondi, exatamente. Mas o Albertinho arrancou, o Albertinho Cantalice arrancou todos os meus botos. Os meus botos do Che Guevara. Ele disse que eu não ia para aquilo porque eu ia apanhar. Aí ele arrancou todos, aí eu falei que não deixei que ele tirasse a estrelinha do PT. Muito engraçado isso. Eu fico rindo hoje dessa história, muito, muito interessante. Mas assim, você parece que é uma coisa divina, né? Porque você, na inauguração do Hospital da Posse, você passa por essa situação e aí depois você se envolve a tua arte para cuidar da saúde das pessoas, né? E a gente está numa pandemia. E aí tinham outras doenças que também estavam matando muito, que era a dengue e a AIDS. Você fez o teatro. Como é que foi essa... Como que você resolve fazer essa coisa? O Tony, ele tinha um contrato com a Fundação Nacional de Saúde de combate à dengue, cólera, AIDS e
combate à dengue e à cólera e informações sobre AIDS, né? Da ST-AIDS. E aí ele me convidou para fazer parte do grupo. Então, assim, a gente viajava o estado todo, a gente viajava a gente ia para todos os bairros da cidade, a gente fez muito teatro de rua, muito teatro de rua. Central do Brasil a gente fez com a peça da AIDS. E me lembro de tem umas duas coisas na peça da AIDS que me marcaram muito. Porque a gente fazia muito esses espaços de menores, né, na ilha. Uma das meninas que veio me perguntar que a gente tinha uma cena que a gente falava, você joga água sanitária, se você se cortar, tiver portador do vírus, você joga uma água sanitária em cima, espera um pouquinho e depois passa um pano e está tudo bem. Ela veio me perguntar se ela tomasse água sanitária em jejum, se ela matava o vírus da AIDS. Então, assim, a gente fez um trabalho muito importante naquela época, sabe, de esclarecimento mesmo. E na Central do Brasil, da prostituta, né, que fala da AIDS, que quando terminou a peça, a polícia teve que tirar a gente da central porque as mulheres queriam, assim, tocar a gente, queriam, sabe, fazer perguntas, pedir informação, e assim, e não tinha como, porque assim, são cenas que você guarda, assim, sabe, aquelas... Interessante, as prostitutas ali da central procuraram vocês, que elas queriam mais informações. Queriam mais informações. E aí começou a tumultuar a central, a polícia veio e levou a gente pro carro. E a gente teve que ir embora. E sabe aquela frustração de não ter podido? Nossa, porque realmente a doença foi um impacto, né? Nos anos 80. Foi, naquela época foi muito complicado, muito complicado. Assustador para todo mundo. Como hoje está sendo a Covid, naquela época a AIDS também foi muito assustadora. Mas assim, a Covid é bem pior, né? Porque a AIDS, você pega a AIDS, você tem um tratamento. A Covid, você tem um tratamento, mas nem sempre você consegue se salvar, né? E assim, você fez a sua arte para saúde, prevenção. Aí como é que fica agora? A sua arte foi severamente atingida por essa pandemia, que ninguém mais pode fazer nada. Como é que você sente isso? Que você que trabalhou nesse negócio de prevenção, você naturalmente estaria agora também fazendo de novo. Eu não, né? Mas o meu grupo, eles estão fazendo algumas coisas online, tipo a escolinha, falando de dengue, cólera, AIDS e coronavírus, Covid-19, né? Fazendo prevenção, falando com personagens mais infantis, falando com as crianças. Porque a criança, ela leva muito para o pai. Eu me lembro que na época da dengue, a gente trabalhava com a criança na escola e a criança que fazia o pai abrir a porta para os guardas. Todos os lugares que tinha dificuldade do guarda de endemia entrar, a gente ia, fazia espetáculo nas escolas todas do bairro e quando o guarda chegava, tinha criança que dizia assim, abre pai, é o forreco, abre pai, sabe? Então assim, a gente conseguiu abrir muitas portas e acredito eu que ajudar muita gente. Mas assim, fazendo uma visão global em relação à cultura lá para trás, né? Tinham dois teatros fecharam, ficou meio um vácuo aí no meio. Até surgir a Casa de Cultura de Nova Iguaçu. Ficou. E assim, como é que vocês se viravam para... Espaço alternativo, né? A gente fez muita coisa no palco do João Luiz do Nascimento, no CDL, na rua, né? A gente usou muito as ruas. E as igrejas, escolas. Bares. A gente trabalhou muito em bares ali. O Bar do Moduão, depois o Bar da Iara. Teve o Bar Pantera, a gente fez o Bar muita do coisa Daniel. A gente fez Os bares, eles ocuparam bem a atividade cultural. Não supriram, né? Mas foi assim, de grande valia para aquele momento. Principalmente para os músicos, né? Porque a música fervescia na cidade, todos os bares tinham música ao vivo, né? Uma coisa que hoje a gente já não tem mais. E aí, como a gente está falando de espaço, eu me lembro que quando eu recebi o prêmio da imprensa na Rio Sampa, que foi o Mário Marques que me entregou, eu pedi a ele um teatro, né? Eu lembro, eu estava lá, ele que eu queria um teatro. Aliás, eu fiz parte do júri, do júri da imprensa, né? E foi muito legal. E Mário era candidato quando a Casa de Cultura foi inaugurada, então ele não podia aparecer. Foi lá de manhã cedinho, sentou, aí eu cheguei. Aí ele falou assim pra mim, viu, secretária? Promessa cumprida, o teatro tá aí.
Exatamente, né? E você tem uma vida, 38 anos dedicada ao serviço público, né? Olha, Como é que é a servidora pública? Porque como artista você é inquieta, deu um jeito de meter a arte no meio dessa história. ainda bem que eu trabalho na Secretaria de Cultura, né? Não, antes dos 38 anos você estava fazendo já o teatro, Menina, né? deixa eu te contar, saúde. eu fazia teatro. Mas eu Mas trabalhei, você já era funcionária pública. trabalhei um bom tempo na divisão de cemitérios. Mas quando eu trabalhei na fundação, eu pedi licença, assim, não foi na fundação, foi com o grupo de teatro, eu não era a fundação, era o grupo de teatro. Eu pedi licença na prefeitura, eu fiquei um tempo afastada. E tanto que depois eu parei com o teatro da fundação e só fiquei na prefeitura. Isso foi na época do Mário Marcos, quando eu abandonei realmente o teatro do grupo, né? E vim para... Porque desses 38 anos, 25 anos foram dedicados à Secretaria de Cultura. Secretaria de Cultura. Porque eu trabalhava na divisão de cemitérios. Nada a ver com você. Eu lembro disso. Eu lembro dessa época. Eu olhava assim, nada a ver, essa mulher está nessa divisão. De cemitério para cultura. Para uma coisa cheia de vida. Mas assim, eu vou te falar, viu? Aprendi muito na divisão do cemitério. Aprendi muito na divisão do cemitério. Muito, muito, muito. E principalmente no dia 2 de novembro, que a gente ia para o cemitério para poder auxiliar as pessoas a achar túmulos. Então ali eu aprendi muito, porque o cara chegava para mim e dizia assim, não, porque o meu pai, ele morreu, mas foi num dia que eu não lembro. Aí eu ficava assim, aí as pessoas não tinham paciência para procurar, sabe? E eu sempre tinha paciência assim, enorme. E aí eu acabava achando, o que aconteceu quando seu pai morreu? Foi a Copa do Mundo, foi isso. E eu ia lá procurar pelo nome até achar. Mas eu aprendi muito ali, muito, muito, muito. E aí depois eu vim para a cultura. Artista, essa coisa também vira um laboratório, né? Vira, é isso que eu tô te falando, eu aprendi muito ali para jogar. Vira um laboratório de personagens. Cada personagem é incrível, né? Pessoas que chegavam com papel de pão lá, porque comprou a sepultura no papel de pão. Sepultura no papel de pão? Comprou uma sepultura, levava lá o recibo da sepultura no papel de pão. Coisa de louco, né? Ali tinha muito... Então você acaba aprendendo muitas coisas. Tem muita história ali também, muita história que eu levei muito pro teatro, sabe? Levei muito dali pro teatro. E aí você foi para casa, né? Que é a sua casa. A cultura. A Secretaria de Cultura. Fui trabalhar com Nelson Freitas, secretário não, na época ele era assessor de cultura. A gente estava sem secretário, a gente teve vários secretários naquela época, Vicente Loureiro, Mário Marques, que era vice-prefeito, a gente teve vários secretários, até o Nelson ser secretário. E aí a gente fez Bienal do Livro, que foi uma coisa maravilhosa. A gente fez Razão de Ser, que eu apresentava, que era... Aí você deu asas à produtora. A produtora. Aí foi assim, louco, né? Se você ver minha carteira do sindicato, atriz e diretora de produção. E uma grande produtora. Né? Você tem assim uma lista enorme de produções culturais. A gente trouxe Milton Nascimento no Aeroclube. Milton Nascimento. Num temporal danado, quem se deu bem só foi os vendedores de capa. Tunay também veio, né? Tunay faleceu. Mas Tunay foi já com a minha produtora, com a SR, Silvia Regina SR Produções Artísticas. Aí foi que eu trouxe Daniel Gonzaga, Tunay, Eliana Prince, entre outros, né? E lá no Paço Municipal, que era pela Secretaria de Cultura, foi Ana Carolina, Orquestra Sinfônica, Bezerra da Silva, foi muito, Flávio Venturini, muita gente boa. Você tem a visão de duas coisas: fazer cultura no poder público e fazer na iniciativa privada. Me fala aí como é que é se equilibrar nisso aí. Os dois são difíceis pra caralho. Não. Tanto lá quanto cá. As dificuldades de cada lado. Porque assim, iniciativa privada você tem que buscar apoio, você tem que buscar patrocínio, né? E muitas vezes você acaba caindo também no serviço público, onde você vai pedir apoio, como agora. A Lei Aldir Blanc, mas foi uma lei específica, como foi o Fundo Municipal de Cultura. É ruim para mim porque eu nunca posso entrar em edital nenhum, porque eu sou funcionária. Então, assim, eu quero fazer, mas eu não posso porque eu sou funcionária. E nem a minha família pode, então a gente fica meio preso nisso.
E fora isso, tipo assim, para a gente fazer pela secretaria, você tem que abrir processo, você tem aquela burocracia todinha até você conseguir fazer uma exposição. Sabe, você abre um processo, esse processo anda, tu bota ele embaixo do braço para andar mais rápido. Mas é tudo muito burocrático. E assim, eu acho que a arte não podia ter burocracia. Não podia o quê? Ter burocracia. É. Sabe, eu acho que também acho que não combina. Sabe, burocracia e arte assim não bate. A arte, ela tem a coisa de sair voando e a burocracia é como segurar as pernas e não deixar a gente voar. Mas não tem outro jeito, né? Não, tem que cumprir todo aquele passo a tem passo. Outro jeito. Então, e isso assim quebra um pouco. As pessoas ficam ciscando enquanto a gente tem que ficar voar, né? Mas na iniciativa privada, você pode voar mais, ou não? Posso sim, posso. Tanto que a gente está pensando em alguma coisa agora mais para o final do ano, assim, que der um tempo nessa pandemia de montar um espetáculo. Deve ser eu e Augusto Vargas, com certeza eu e Augusto Vargas, que o Tony Ribeiro está escrevendo. Aliás, Tony, pelo amor de Deus, está isso. E aí, assim, voltar, né? Voltar, porque eu estou necessitando. E essas coisas que a gente vem fazendo agora com a Leo de Blanc está mexendo muito com esse meu lado que estava assim, meio adormecido, quietinho, sabe? Né? Tava acordando. Tá acordando. Mas assim, a iniciativa privada na Baixada Fluminense também é complicado para você conseguir apoio. O que você sente? Quais são as barreiras que você enfrenta na iniciativa privada para conseguir? Olha, é mais fácil a Aniele vir aqui levar um patrocínio do que, sabe, assim, a Aniele ou qualquer outra empresa dá um patrocínio para um Big Brother, dá patrocínio para uma coisa grande, que tipo, dá um milhão, vamos colocar assim, vamos aumentar. Dá 1 milhão do que dá R$1.000 para um espetáculo de Nova Iguaçu. É triste isso. Sabe? Então, assim, eu acho que a desvalorização da arte da cidade assim, é muito complicado, porque você vê, o Encontrarte tinha o apoio da Petrobras. Hoje em dia já não tem mais. A gente foi perdendo os apoios. E é um puta trabalho em pessoa. Encontrarte é uma coisa assim que... Sabe? Não sei se a informação que me chegou está certa ou errada, mas me parece que a Petrobras também prestigiava mais o pessoal do Rio do que da Baixada, porque ele dá muito mais dinheiro para o pessoal de nome do Rio. Dava um apoio para o Encontrarte, que eles conseguiam contemplar vários lucros da Baixada. Não, sim, claro. Entendeu? Mas assim, a informação dava um que dinheiro, eu tenho dava um patrocínio. O patrocínio que a Petrobras dava era mais modesto, por ser Baixada, e assim, sempre muito mais generoso quando alguém de nome grande, famoso. Certeza. Parece que a gente não consome os produtos deles, né? Pegou a Oi, sabe? É muito mais fácil eles darem apoio. Quer dizer, é quase impossível que a gente conseguir apoio. Eu me lembro que a gente conseguiu alguns apoios grandes, foi na Bienal. Mas também foi porque o Ver Ciência, que é onde o marido da Cássia Kiss na época trabalhava, ele entrou no circuito e aí, assim, foi uma coisa mais... Você tem uma coisa de escrever, você até agora não botou para fora esse lado escritora. Eu só tive coragem de publicar um poema, foi num fanzine do Dia Internacional da Mulher, mas eu nem sei por onde anda mais. Foi a única vez que eu escrevo bastante, escrevo umas crônicazinhas, escrevo uns poeminhas, mas assim, ainda não tenho muita coragem de botar para fora, não. Você tem que colocar isso aí, é importante. Um dia, quem sabe, né? Antes de morrer. Está longe, deixa lá para lá. Mas Silvia, assim, vamos voltar um tempo atrás. Você nasceu em Nova Iguaçu? Não, eu nasci no Rio de Janeiro, na maternidade escola. E aí você vai para Minas Gerais? Aí, como é que é essa Uruoca, história? É um vai e vem. Eu tenho notado a história de muita gente aqui que é um vai e vem danado. Menina, porque meus pais moravam em Uruoca. Uruoca. Aiuru, papagaio, oca, caça de índio. É Minas Gerais. Minas Gerais, é sul de Minas. Eu sou apaixonada por essa cidade. E aí, assim, com 1 para 2 anos, o meu avô ficou doente. Aí pedindo para o meu pai voltar para poder cuidar das coisas dele lá. E fui eu para lá. Então, assim, lá eu tive uma infância muito legal, porque passa um rio nos fundos da casa que eu morava. Lá tem cachoeiras lindíssimas.
Conheci o lugar. Conheceu? Realmente é deslumbrante. Véu de noiva. Cada Fui em cachoeira várias linda, cachoeiras. linda, linda, linda. Eu sou apaixonada por A cachoeira. Pedra do Papagaio, aqueles passeios a cavalo, assim, os caldeirões, que era onde os índios escondiam o ouro. Então lá tem muita coisa legal e Uma muita riqueza lenda. histórica. Ali está no caminho do ouro ali. Né? E muita estrada lenda, real. né? Lá tem muita lenda gostosa de se ouvir. E assim, eu estudei numa escola pública que fazia desfile de 7 de setembro, onde eu era baliza. No dia do índio, eles botavam a gente vestido de índio para desfilar na cidade. Eu vestia de anjo, eu coroava Nossa Senhora. Então assim, foi uma infância muito legal. Aí depois... Nesse ponto aí você já começou o bichinho do teatro, mexer dentro de você. Não é? Aquele bichinho Lá em Aiuroca. Lá em Aiuroca. Mas aí quando você volta aqui para Nova Iguaçu? Voltei para cá com 13 anos. Até tinha uma foto lá que eu ia te mandar, que se você ver minha cara angelical assim, ó. Cabelo aqui. Vou ver se eu acho essa foto. Se eu achar, eu vou te mandar. Eu fui trabalhar, né? Trabalhar com a minha tia. E aí, assim, eu era muito inconstante, eu chorava à toa. Até hoje eu choro, eu sou muito chorona, sabe? Mas eu estava assim, tinha acontecido algumas coisas, eu tinha perdido um tio que eu amava muito. Eu estava sentada no ônibus e chorando muito. Aí eu até contei isso, acho que foi pro Lino. Então eu contei para alguém. E o Grilo, que você deve ter lembrado do Grilo. Grilo, lembro do Grilo. O Grilo morava próximo à minha casa, ele sentou no ônibus do meu lado, começou a conversar. E aí me chamou para ir para o Arcádia. Aí fui para o Arcádia, fiz um curso, fui num sábado para conhecer. Acabei me matriculando no curso com Charles Cerdeira, Roberto de Brito, Tony Ribeiro no violão. E aí eu fiz um curso de um mês, a nossa prova pública era uma peça. E foi a história do Chapeuzinho Vermelho que eu fazia a vovó. E depois disso vieram muitos espetáculos. A gente fez Cristo Rei, que um padre veio dar um auxílio pra gente. A gente fez teatro de revista, a gente fez Pluto Fantasminha. A gente fez muita coisa legal. E tem, assim, o que eu falo, né? A Sônia Barbosa, ela trabalhava no Arcádia, acabou indo pra Globo. A Maria da Penha também ficou um tempo, né, na Globo. Que agora é Maria da Penha, ela se destacou com alguns papéis na Globo, daquela empregada, né? Ela explodiu a nível nacional. A Sônia fez a Tieta, a dona da Casa da Luz Vermelha. Então, assim, pessoas que... Ana assim, Márcia Micho também, agora reprisou a novela. Dona Márcia Micho, tem o Bodama de Nova Iguaçu, do Malhação, o Netinho. Quem mais? Tem mais gente. O Washington. Volta e meia ele faz alguns papéis na Globo. E fora isso, a gente tem pessoas maravilhosas que não foram para a televisão, como Beth Barbosa, Iris Nardini, a Lenita, né? Nossa, a Lenita muito boa. O Wilson Freire. Muitas memórias, né? A gente está já chegando no nosso final aqui e eu quero te perguntar uma coisa assim, mais poética. Eu conversando com um amigo nosso, o jornalista Antônio Paulista, ele ia participar do edital, mas acabou que ele não desistiu. E ele conversando comigo, ele falou assim, Jânia, se eu fosse participar do edital aí da Prefeitura de Nova Iguaçu, eu ia fazer alguma coisa em torno da questão de a Nova Iguaçu que habita em mim. Aí eu falando com o Paulista, assim, eu vou usar isso, posso? E pode. E aí eu quero perguntar para todo mundo, que Nova Iguaçu é essa que habita dentro de você? Olha, Nova Iguaçu é a cidade que eu adotei e que me adotou, né? Eu sou apaixonada por Nova Iguaçu, muito apaixonada. A Nova Iguaçu que habita em mim tem um monte de problemas, mas que assim, a gente acha que tudo vai se resolver, a gente acha que tudo vai passar. A Nova Iguaçu que habita em mim, ela é linda. A gente sabe de todos os problemas da periferia, até porque eu trabalhei com a pessoa com deficiência, então eu conheci o final de Nova Iguaçu, eu conheci coisas muito graves e muito tristes. Mas ainda assim, a gente sabe que tem em todo lugar, mas eu não queria que tivesse na minha cidade. Então, assim, todas as vezes que eu trabalhei em algum setor, eu trabalhei buscando amenizar, para melhorar a aparência da minha cidade, para melhorar
sabe, o quadro da minha cidade. Eu sei que eu contribuí, com certeza, eu tenho certeza que eu contribuí bastante em todos os setores que eu passei, na Secretaria da Pessoa com Deficiência, na divisão de cemitérios, sabe, na cultura. Eu tenho certeza que eu contribuí bastante para essa Nova Iguaçu que habita em mim ser habitável. E habita todos nós. Ser Porque habitável. as cidades são uma construção coletiva. Se não são as pessoas como você e outras, não teríamos uma história. E Nova Iguaçu tem uma história. E eu acho importantíssimo que páginas da história do Brasil estão aqui. E a gente também escreve história. Você escreveu uma página bonita dessa história. Muito obrigada pela entrevista. Beijos. Obrigada. Obrigada.